O conceito de cultura é um conceito de difícil definição. Eu diria que ele é o que nós podemos chamar de amálgama, né? E daí está toda a dificuldade em a gente definir muito rigidamente o que é cultura. E justamente por esse sentido, né, de amálgama, ele é um conceito que tem a ver, na verdade, com toda a dimensão, as práticas sociais humanas, né? Cultura é basicamente o que define a condição humana. Seria a nossa capacidade de produzir símbolos, sobretudo essa capacidade de simbolização é o que nos diferencia, né? Nossa capacidade de através dessa simbolização, construirmos nossos rituais, nossos festejos, nosso modo de nos relacionar, nosso modo de ser, nossa relação, que vai desde as relações econômicas da sociedade, né? Quando eu estou falando do capitalismo, por exemplo, eu estou falando de um modo cultural, de relação humana, né? De práticas sociais. Enfim, quando eu estou falando no nosso sistema de transporte, quando eu estou falando, enfim, da nossa relação com o meio ambiente, por exemplo, eu estou falando de cultura, né? Se eu permito ou não que a água seja um bem comercializável, enfim, isso não deixa de ser uma relação cultural, como inclusive a gente discute nesse momento, numa visão decolonial de cultura, a relação do ser humano com a natureza. Então, cultura é um conceito difícil da gente definir muito rigidamente, e mais difícil ainda da gente desconstruir paradoxalmente, né? Então esse que é um outro desafio também que a gente vamos enfrentar na nossa fala de hoje, a construção do conceito de cultura e a sua desconstrução. Mas vamos lá. A gente pode aqui iniciar a nossa fala sobretudo a partir dos gregos, né? E curiosamente os gregos eles não se utilizaram da ideia de cultura. De acordo com Marilena Chauí, por exemplo, os gregos, mesmo sem conhecer, sem trabalhar com a palavra cultura, eles acabaram definindo um pouco do conceito de cultura que nós utilizamos até os dias atuais, né? Eles se utilizavam, ao invés do termo de cultura, se utilizavam do termo paideia. A paideia seria atribuída ao processo de formação das futuras gerações de cidadãos. Nisso eles foram seguidos pelos romanos, né? Que forjaram a nossa noção de cultura, que nós utilizamos aqui no Ocidente, embora com algumas diferenças do modo que os gregos trabalhavam essa ideia. Na Grécia, durante o período conhecido como Jônio, filósofos tais como Tarso de Mileto, entre outros, empreenderam, por meio das observações dos fenômenos físicos, dos fenômenos da natureza, o intenso processo de racionalização, baseado na distinção entre natureza e cultura. Então seria basicamente na distinção entre leis humanas e leis naturais. E essa distinção é fundamental para a construção do conceito de cultura no processo da modernidade. Essa operação se deu sobretudo por meio da construção de narrativas míticas, encarregadas de explicar como os humanos passaram do estado natural ao estado propriamente humano.
Então nós temos duas narrativas míticas que são estruturantes desse processo de racionalização, né? E então nesse processo se abandona a animalidade através do domínio do fogo, assim como o domínio da linguagem também é relacionado a esse campo do humano, né? Então, no primeiro caso, essa passagem vai se dar, como descrito por Lévi-Strauss, por meio da criação de uma lei que estabelece a diferença homem-natureza, ou seja, que estabelece um momento quando os homens abandonam a animalidade, graças ao conhecimento do fogo, ao manuseio, ao uso do fogo, né? E seu manejo, isto é, quando passam a cozer os alimentos, a construir lugares em que o fogo seja conservado, isto é, os lares, né? E iniciam processos como a forja dos metais, enfim. Então, esse processo de domínio do fogo, ele está simbolizado na narrativa de Prometeus. Então seria uma dessas primeiras narrativas, né, desse processo de racionalização. E então essa lei, que se transgredida, causaria a própria ruína da comunidade em si, né, e do indivíduo por consequência. É a lei que separa o cru e o cozido, né? Lévi-Strauss ele vai trabalhar muito bem essa narrativa mítica, né, no livro que é um clássico aí da antropologia, da sociologia, enfim, né? E já no segundo caso, como também é observado por Lévi-Strauss, se trata da passagem, né, da invenção da linguagem. Isto é, quando os homens abandonam a animalidade, nota-se, né, sempre esse abandono da animalidade, então essa separação, né, do homem da natureza. Trata-se de uma cisão, né, de uma visão dualística, né? Abandonam a animalidade graças à descoberta da palavra, né, como expressão do pensamento. Então essa capacidade de simbolizar, não é, através da linguagem. No primeiro caso, portanto, a passagem do natural ao humano é atribuída ao trabalho. E no segundo caso, a sociabilidade, a capacidade de comunicação, né? Ação, como uma ação comunicativa, enfim, não é? E o seu ponto de ruptura é quando os humanos decretam uma lei que não poderá ser transgredida sem levar o culpado à morte. Isso passa a ser exigido pela comunidade se transgredido. É um tabu, né? A lei da proibição do incesto, que é desconhecida pelos animais, enfim. Então, a partir dessa separação estabelecida a partir de leis inalteráveis, a natureza passa então a ser tida como a organização universal e necessária dos seres, seguindo uma ordem regida por leis inalteráveis. Nesse sentido, caracteriza-se pelo ordenamento dos seres, pela regularidade dos fenômenos ou dos fatos, pela frequência, pela constância e pela repetição de encadeamentos fixos entre as coisas, isto é, de relações de causalidade entre elas. Para os gregos, portanto, a natureza é a ordem e a conexão universal e necessária entre as coisas, expressas em leis naturais. Como lembra novamente a Marilena Chauí, considera-se natural tudo que existe no universo sem a intervenção da vontade e da ação humanas. Sobre esse aspecto, natureza, de um lado, distingue-se do que é efeito de uma deliberação e de uma decisão humanas, e de outro, opõe-se ao artificial. Então, o que eu quero deixar bem claro nesse momento é que no Ocidente o conceito de cultura está firmemente, nesse momento que a gente está falando, ancorado numa distinção entre
humano e natural. Então essa distinção, né? Isso que marca muito da nossa cultura no Ocidente também. A separação entre corpo e alma, né? Entre mente e espírito, enfim. A gente tem um longo processo de racionalização ocorrido no Ocidente que ocorre a partir de uma operação de distinções, né? De conceitos distintos, né? Opostos aí. Pois bem, no período então que vai da antiguidade clássica até o início da Idade Moderna, o conceito de cultura assume esse caráter de distinção ou relação entre leis, né? Leis dos homens e leis da natureza. Um outro autor interessante nesse campo é Thompson. Ele vai destacar que a partir do século XVI, esse sentido original do conceito de cultura, ele foi estendido da esfera agrícola, a gente vai lembrar do termo latino para cultura, que é colere, né, que vem de colher, é um sentido agrícola, para o processo de desenvolvimento humano, do cultivo de grãos para o cultivo da mente, o cultivo do espírito. Entretanto, a gente pode lembrar sempre das limitações, não é? Dessa utilização do conceito de cultura enquanto resultado desse processo, porque ele acaba sendo o resultado de um processo de imposição de uma narrativa que é a própria narrativa da modernidade em si, né? Nesse momento aqui a gente faz uma distinção, a gente faz uma pausa para lembrar que o início do que a gente chama de cultura, do que a gente chama de arte, não está exatamente na Grécia, como o Ocidente constrói enquanto narrativa, né? A própria Grécia, enfim, antiga, né, que a gente se remete, ela não só se alimenta de mitos, de narrativas, de culturas, enfim, né, que lhe antecedem, como essa própria localização geográfica do Ocidente como o centro, da Europa como centro do conhecimento, enfim, ela é uma construção, ela é uma narrativa, né, que não corresponde aos fatos, às relações econômicas que havia na antiguidade, enfim, onde talvez a Europa ela fosse a parte mais longínqua do centro comercial, das trocas, enfim, do que pode se chamar de cultura. Então, certos autores, como Dussel, por exemplo, que trabalham a questão do pensamento decolonial, eles vão deixar isso muito evidente, não é? Que o que a gente chama de modernidade, enfim, ela não passa de um processo simbólico, político, discursivo, que permite que essa Europa, enfim, ela possa se expandir para outras regiões, já que se constrói dentro dessa narrativa cultural a Europa como, vamos dizer, o ápice, né, o ponto de chegada do que a gente chama de cultura. Então, isso é a modernidade, esse é o processo de construção da modernidade que o Ocidente vive fortemente. Daí as limitações que a gente tem quando a gente trabalha com esse conceito de cultura, né? Ancorado nesses processos, enfim, que na verdade são da modernidade. O que eu quero dizer, então, é que na verdade, ao invés de cultura, a gente pode trabalhar com o conceito de culturas, né? Compreendendo que a Europa e a cultura moderna ocidental, ela é um processo que no primeiro momento encobre
encobre diferenças, encobre outros povos, o que esses povos trazem de cultura, enfim, que são conceitos que, enfim, através dos tempos são tidos como primitivos dentro dessa construção, dessa narrativa, o que não deixa de ser uma operação simbólico-discursiva que permitirá a exploração comercial, a exploração de povos, né? E esses povos eles passam a poder entre aspas, ser explorados justamente por essa construção que vai dizer que essa cultura que eles têm, no primeiro momento, nem pode ser chamado de cultura, né? E no segundo momento começa a ser chamado de cultura, enfim, mas seriam culturas menores, seriam culturas de povos bárbaros, povos incivilizados, enfim. Então eu espero que essa discussão tenha sido proveitosa, espero ter deixado alguns pontos de reflexão, algumas provocações e, enfim, é isso. Agradeço pela oportunidade e que esse diálogo continue, porque afinal de contas cultura é um termo que está sempre em evolução, está sempre em construção e em desconstrução. Obrigado a todas, a todos, todes, e espero vê-los em outras oportunidades. E aí, curtiu? Deixe a sua pergunta ou seu comentário que a gente te responde. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.